Olá, amigos da TV Cidade, estamos começando mais um programa Cidade Aberta aqui na TV, canal 14. E hoje temos um convidado, Senair Gomes da Silva, onde estaremos conversando sobre assuntos municipais, estaduais e federais. Bem-vindo novamente, Senair. Uma saudação especial ao meu novo companheiro de bancada. É isso aí. É sempre um prazer voltar aqui na TV. A gente se acostumou com esse espaço, com as pessoas que nos acompanham também. É sempre muito bom dirigir a palavra a elas e saber do retorno que elas dão para a gente, se gostaram, se não gostaram, se o assunto foi pertinente, se não foi, tanto municipal como estadual como federal. Então a gente procura se manter o mais informado possível para transmitir, mesmo que hoje a imprensa como um todo tem muitas informações, até porque a gente não consegue nem acompanhar tudo que vem acontecendo. A gente se serve desses blogs, da própria TV, do rádio, do jornal, das redes sociais. Tem cada notícia boa que está vindo ultimamente aí, que é uma grandeza. A gente procura acompanhar na medida do possível e numa hora como esta aqui, a gente procura transmitir aquilo que se viu nos últimos dias e que impactou na vida das pessoas. Então, é um momento muito interessante, descontraído, porque desde que eu comecei a ir na TV Cidade, nunca ninguém me pautou. Eu sempre falo aquilo que eu tenho vontade e digo aquilo que posso cometer meus erros de avaliação até. Eu nunca fui repreendido pela direção da TV e é por isso que eu volto sempre. Me sinto muito à vontade. Então, inicialmente, eu quero te dizer que a gente, não é pela tua idade que tu não possa me entrevistar ou conduzir um assunto que seja mais difícil ou mais fácil. Tem algumas coisas que você domina muito bem, que eu não entendo, e tem algumas coisas que, pela minha experiência, eu vou te falar também a título de contribuição, até para a tua vida pessoal, porque a experiência se repete. Então, vamos ter esse espaço aqui para conversar. Vamos debater os assuntos que precisavam, vamos debater. Com aquilo que um não souber e o outro também não, a gente não fala. A gente troca de assunto. Mas para começo de conversa, nós podemos falar um pouco sobre o município. Vamos começar. Claro, vamos começar pelo município, né? Quais são os assuntos assim, que mais está te chamando a atenção neste momento? Assim, na noite de ontem, segunda-feira, foi feita a votação do pedido de impeachment do prefeito de Farroupilha, né? O que nós poderíamos comentar, assim, deu 9 votos a 5. Esse resultado surpreendeu? Eu te diria que a quem não acompanha a política de Farroupilha no dia a dia surpreendeu. Por quê? Porque o governo Clayton Pedroso sempre teve, através da sua coligação, uma maioria. Foi um governo que não pôde reclamar, não me deixaram governar porque eu não tinha maioria. Não, sempre teve maioria. Os votos da Câmara de Vereadores nunca atrapalhou a administração municipal, porque sempre ele tinha maioria, ele mandava projetos já sabendo que ele seria aprovado. Teoricamente seria isso. E no começo do ano trocou daí... Pois é, veja que agora, com esse processo do impeachment, já houve a mudança, antes do processo, houve a mudança do presidente da Câmara, que já houve problema, teve muita gente que ficou batendo boca, que foi traição daqui, traição de lá, não cumprimento de promessa, não cumprimento de... Isso é muito chato, porque entre pessoas adultas o que é combinado não é caro. Aquilo que é combinado é para ser cumprido. Eu não sei, se tu me perguntar o que aconteceu, eu não sei, que eu não acompanhei. Eu só sei que eu ouvi gritaria de tudo que foi lado. Isso é o que eu sei. Agora, também não me interessei em saber quem é culpado, quem traiu quem, porque desse negócio de traição é muito complicado. Normalmente o traído e o traidor, os dois têm razão. Cada um tem a sua motivação. Ou não é assim, meu amigo Lucas? Nessa vida, a namorada traiu o cara. Tá, mas como é que ele se comportava com ela? É a teoria do 6 ou do 9, né? Aí, alguém tá vendo o 6, mas o outro lado é o 9. O outro lado é o 9. Eu pensei que ia dizer outra coisa. Bom, que susto. Nesse horário que estão me assistindo... Não, mas eu sei que o senhor não é de fazer sacanagem. Tá. Tudo certo. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Que essas pessoas que estão na vida pública deveriam ter um comportamento que nós temos e que eles têm em outros setores que não é da vida pública.
O cara se elege vereador, ele já fica no relativo. Eu vou por aqui até que interesseia para o meu público, que eu leve alguma vantagem, então eu vou por aqui. De repente, nós temos exemplo de Farroupilha. Teve vereador que começou de um lado e foi para o outro. Foi para o outro. E agora ele vai voltar para o outro. Vai mudar de novo. Então, isso, nós, simples mortais, que não somos políticos, para nós é inaceitável. Essas pessoas dificilmente se reelegerão. Porque eu lembro, quando eu tinha idade de vocês, 20 e poucos anos, quem trocava de partido se chamava vira-casaco. Então ele recebia um carimbo na testa e todo mundo apontava, esse vira-casaco. Por quê? Porque se tu entrou num partido político, tu participa de uma ideologia. Tu entende que esse partido representa aquilo que você pensa. Tu tem uma identidade. Agora, quando tu começa a bater contra o partido, tem também, digamos, uma represária do partido contra a pessoa ou vereador também. Mas aí vem a pergunta, quem mudou, o partido ou eu? Aí vem a pergunta. É a pessoa. E eu sempre vejo isso com preocupação, porque só se faz política séria com homens sérios. Só se faz política com comprometimento com pessoas comprometidas. Então, se o partido tem, e todos têm um estatuto, se você ler o estatuto um por um de todos, você vai precisar um ano para ler todos, porque são 30 e tantos partidos. Mas todos eles são bons. Você vai te impressionar com a qualidade do estatuto de cada partido. Cada um tem uma linha de raciocínio que pode ser trabalhada e então cabe aos outros partidos decidir se... Mas essa linha de raciocínio que você fala, que todo partido tem, elas são muito parecidas. Todos querem o bem comum, todos querem o bem da população, todos querem o bem da coletividade, o bem disso, o bem daquilo. Agora, é tudo muito genérico. Então, aí, esse bem me favorece ou favorece uma maioria? Eu vou nesse partido para ganhar um cargo, e eu tive exemplo muito claro com um partidário histórico, de um partido tradicional, que na inauguração da Grande Serra, isso lá em 2006, ele me disse, antes da inauguração, e repetiu no discurso dele, que nós não podemos deixar um companheiro pelo caminho. Se o povo não te escolheu para tu representar o povo junto a uma assembleia, ou junto a uma Câmara de Vereadores, ou junto ao Parlamento Federal, normalmente o partido fica preocupado, e você vê que você hoje sabe disso com muita clareza, que essa pessoa sendo partidária, ele trabalhando pelo partido, ele não fica desempregado nunca. O partido sempre arruma. Sempre arruma algum lugar. E a gente teve um exemplo bem claro que aconteceu quando o Hospital de Farroupilha teve sob intervenção. Quem veio administrar o hospital? Quem conhecia Vera, como é que é? Genro. Nunca se ouviu falar. Aí veio mais um cidadão, que eu não lembro mais o nome, né? Passaram tantos que... Aí veio mais um cidadão, mas na época dessa Vera, vieram logo depois da intervenção, assumiram. Mas, tipo, para um pouquinho. De onde veio essa gente? Conhece a realidade de Farroupilha? Não. Convive aqui com... Tem a histórica do hospital? Não. É a mesma coisa que você chegasse numa empresa, eu sou o Leandro, com um carteiraço, e eu vim aqui administrar a empresa, isso aqui está tudo errado, e eu quero que seja assim, assim. O próprio funcionário vai dizer, mas quem é esse louco? Quer dizer, tu não respeita a filosofia da empresa, tu não respeita a sua história, e aí você vai querer colocar o teu modelo. Não, primeiro conhece por que é feito assim, para depois fazer as mudanças. Então eu acho que na administração e na política, as coisas entram muito em colisão justamente por esses princípios. Não temos assim como comparar. Porque numa Câmara de Vereadores, os vereadores estão votando um projeto que é para todos. O coletivo. O coletivo. Eles têm que ter a preocupação de fazer o melhor para mais pessoas. Sim, até porque eles foram eleitos com o voto do povo. De todos. Isso. Né? Então, aqueles que ganharam a eleição, eles podem dizer assim, bom, nós fomos os escolhidos. Agora, justamente porque foram eles os escolhidos, a responsabilidade aumenta. Eu estou representando até quem não votou em mim. Agora, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar e consultar os meus eleitores, se for o caso, para que eu, com a minha decisão, eu contemple uma maioria. É assim que se faz democracia, é assim que se faz essa representatividade. Fora disso,
autoritarismo. Falando de contemplar a maioria, entra a questão do software, que teve uma repercussão bem grande aqui em Farroupilha, né? Vamos falar de 4 ou 5 milhões ali o software, né? O que nós poderíamos abordar sobre esses valores, né? Tu sabes que eu, particularmente, não entendo nada de tecnologia da informação. Sempre ouvi falar, nós tivemos na empresa sistemas de computação, acho que pode chamar assim, sim. E eu dizia para o programador, que chamava, né? E eu dizia para ele, olha, eu preciso de um relatório que me diga mensalmente quantas horas trabalhadas eu tive na empresa. Isso não existia em empresas metalúrgicas, e eu acho que poucas usam isso aí. O funcionário começava num furgão, né, que era furgões, ele começava o trabalho, ele marcava a hora que ele começou, e quando ele saía, a operação que ele estava fazendo, quando ele saía, ele marcava de novo a hora que ele saiu. Isso me dava num banco de dados quanto me custava cada hora trabalhada em cada setor. Eu sabia se era a chapeação que me dava mais horas trabalhadas, se era pintura, se era solda, se era corte e dobra. Eu tinha tudo separado isso, e nesse banco de dados, pelo custo da hora de cada funcionário que operava isso aí, eu tinha uma visão geral do custo de produção. E eu podia tentar, porque isso é tentar, porque a empresa era muito como é que a gente diz assim, artesanal. Trabalho artesanal. Então fica muito difícil você fazer a automação. Certo. Eu tentei toda a vida da empresa que alguém me fizesse 4 furadeiras numa bancada só, para que eu fizesse toda a lateral do furgão furando de 4 em 4, com 4 brocas. Aí eu substituía cada 4 furador, cada um usava uma furadeira só. Então são 4. Veio o pessoal de Canoas, que são especialistas em desenvolvimento, não conseguiram, não tem como. Então o cara sozinho lá. Existem algumas máquinas que já, por estampa, coloca a chapa de alumínio, tem que ser 100% no gabarito, onde ela fura automático. Aí o cara vai lá, um por um os rebitos, imagina quantos 1000 rebitos precisa para uma carreta, botar tudo para depois ela prensar e rebitar, porque o rebite faz muito barulho. Então veja, o que a tecnologia da informação me trazia? Aquilo que eu tinha, a minha realidade era aquela, mas quanto custa essa minha realidade? Para que eu possa fazer um comparativo, se eu fosse automatizar, comprar uma mesa, colocar essa furação automática e prensar. Quanto me custaria isso? Então, aí você faz um comparativo. Tu tem como tomar decisões baseado em dados reais, me fornecidos pela tecnologia da informação. Então, o primeiro questionamento que eu fiz sobre essa plataforma, que é um software, a primeiro questionamento, o que eu quero com esse? Eu quero isso, isso, isso e isso. Uma das coisas que sempre se solicitou que os postos de saúde de Farroupilha fossem interligados de alguma forma para que o funcionário, aquele relapso, não fosse pegar um atestado na UPA, vamos chamar assim, uma, na 2, na 3 e na 4. Certo. Aí todo o sistema municipal estaria me informando, para todas as empresas estaria informando que aquele funcionário pegou 4 atestados na semana. Claro, nós temos lá os atestados dele. Mas qual é o problema de saúde que ele tem? Problema de saúde? Vamos tratá-lo primeiro. Então, isso, hoje eu não sei como é que está, mas não era possível você saber. Às vezes você ligava na UPA, que ele vinha com o atestado, olha, quem atendeu foi o Dr. Tal, mas não posso te informar qual é o problema do funcionário. Sim, mas que eu sei, ele não tem problema, ele estava tomando cerveja lá na bodega. E por que ele não veio trabalhar, sabe? Então, são essas coisas que a empresa precisa ter essa informação. Porque para não fazer injustiça. Às vezes o cara está com um problema e tu pode. Pega um atestado aqui e quando vê, tá lá no outro posto, vai pedir para amanhã, para outro dia, né? E no outro dia ele vai lá de novo, no outro posto. Então, aí o senhor, como conhece a informática, não, acho que não é tão difícil fazer isso. Assim, eu tenho algumas noções de programação, né? Eu estudei C#, JavaScript, Python, enfim, seriam as principais linguagens de programação. Eu pensei que era uma sopa, porque eu nunca ouvi isso. E eu digo o seguinte, existem variações, vamos dizer do mais simples o possível, né?
Vamos pegar como exemplo o Google. O Google tem o Excel, por exemplo. O Excel é um excelente programa para fazer planilhas e coisas assim, né? Atualmente está trabalhando esse tipo de sistema direto com a nuvem. Então, se tu faz uma modificação em um local, ele vai atualizar lá no outro local. Então, é um sistema que ele está ali gratuito, disponível, né? Que seria, digamos, só implementar ele, acrescentar dentro de um software, onde tu vai fazer a programação, onde vai ficar determinado botão, onde que a pessoa vai escrever o que aconteceu, a data, a hora, essas coisas. Então, eu vejo assim, custar tanto por uma coisa que daria para simplificar é tanto quanto um exagero, né? E você acha que em Farroupilha nós temos profissionais que seriam capazes de desenvolver? Porque desenvolver adaptações. Sim, com certeza. Com certeza. Tem excelentes empresas aqui em Farroupilha que não precisa levar longe, não precisa pegar de fora. Vamos incentivar o pessoal local daqui, né? Por que pegar de fora, se tem pessoas capazes de fazer isso aqui na cidade? A primeira pergunta, por que não a oportunidade? Por que não a provocação? Porque nós temos universidade aqui dentro, nós temos 2 universidades. Quer dizer, aí eu vou mais longe. Aí a minha preocupação é um pouco diferente. Por exemplo, nós sabemos o que aconteceu com Singapura, com a própria Coreia, quando chamou as universidades para junto do empresariado. E as universidades, e para junto do poder público, lógico. É um crescimento exponencial. Porque as universidades têm que desenvolver o quê? Não é fumar o cachimbinho lá nos corredores. As universidades existem e nós, sociedade, pagamos muito pelas nossas universidades, para se desenvolver o ser humano e se criar soluções para os seres humanos. Então, se as empresas precisam de tecnologia, precisam de desenvolvimentos, nada mais correto do que procurar a universidade. Lá que estão as cabeças pensantes. Lá, olha o que é uma mecatrônica em Caxias. Eu fui a visitar há 30 anos e fiquei impressionado o que já aqueles robozinhos faziam há 30 anos. Imagina hoje como é que deve ser, pronto, desenvolvimento. Visitei tantos outros centros de tecnologia, visitei a linha de produção da GM, que é impressionante como funciona aquilo. Um carro por minuto. Praticamente. E aí você agora recebi um convite para visitar o Vale do Silício, só que eu estou muito velho. Vou aprender as coisas para quê? E para quem? Então, deixa a gurizada, dá lugar para os jovens que têm uma vida toda pela frente para desenvolver o que aprenderam lá, para complementar a sua formação, inclusive. Agora, se um país, se um estado, se um município quer desenvolvimento, junta capital e trabalho. Junta capital, trabalho e inteligência. Melhor ainda. O desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologia da informação, a tecnologia da automação, a tecnologia de sei lá o quê. Tem tantas tecnologias que só não são mais desenvolvidas, que falta incentivo, falta serem, vamos dizer assim, provocados. Aí a coisa vai. Porque nós temos muitos pensadores aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. E seguindo assim a linha do raciocínio da tecnologia, vamos comentar das estradas, né? Por exemplo, o aplicativo Waze, né? O Waze, até o Google Maps atualmente ele está acrescentando essas funções, onde tu pode reportar onde existe um buraco, certo? Um alagamento, interdição na estrada, né? Por que não criar um aplicativo que seja fácil do cidadão utilizar, onde que ele pode reportar se tem uma lâmpada de poste queimada, um buraco na rua ou o problema que ele está enfrentando, né? Que chegue direto à imprensa. A imprensa não, a secretaria. A secretaria. Até existe um aplicativo. O aplicativo se chama Fala Cidadão. Fala Cidadão, tu tira a foto ali de uma lâmpada num poste e adiciona um local onde está queimada essa lâmpada ou um buraco na rua e isso vai chegar direto lá para a prefeitura. Só que a questão tem alguém lá olhando isso? Porque assim, eu tenho um caso que eu fotografei um poste ainda no dia 12 de dezembro de 2019
já se passaram 2 meses, tá lá registrado o pedido, só que a lâmpada ainda está lá queimada, né? E aí como é que faz? A integração da tecnologia com o humanitário. Isso, assim, a grosso modo, que beleza, o secretário de obras que cuida disso, né? Já precisa ter essa ferramenta na mesa dele, só um auxiliar. São coisas que seriam simples de se desenvolver. Esse estagiário fazia um itinerário, né? O bairro tal tem esse problema. O outro bairro tem esse, tudo por endereço, faz um itinerário e entrega para o secretário. Na manhã seguinte, o secretário pode acionar suas equipes se tu mostra isso aqui, ele vai ser, bom, isso aqui é importante, isso aqui é prioridade. Isso aqui pode esperar para amanhã. Ele cria o roteiro dele. Gente, é um estagiário para catalogar essas informações que você passa via aplicativo. Coisa que há 10 anos atrás a gente nem ouvia falar em aplicativo desse. Mas voltando às estradas, eu tenho, por exemplo, o Waze, ele diz onde está o acidente, quantos quilômetros mais ou menos de congestionamento. É uma ferramenta muito boa. Só que, ultimamente, o Waze está criando muita armadilha para o usuário. Eu tive um exemplo, em dezembro de 2018, eu estava na praia e fui convidado para passar no Réveillon, Natal, em Mariluz. Me colocaram dentro do lixão de Mariluz. E o endereço era para a avenida dobrava à esquerda logo em seguida. Como eu não conhecia, fui parar dentro do lixão. Aí tu imagina o medo que eu passei. Eu não tinha levado meu revólver, aí dá mais medo ainda, né? Porque se tu tem o revólver, dá um tiro para cima, os caras já sentem que é um policial que está ali, claro. Alguma coisa. Não tinha nada, às 11 horas da noite, 11h30. Então, eu tenho li notícias, que uma médica foi assassinada dentro de roubaram o carro. Por conta dos aplicativos. Tem o senhor e a senhora que está nos assistindo, deve saber de algum caso também que o Waze conduziu ao lugar errado. Então, isso também, esses aplicativos são bons, como toda tecnologia, se funcionar direito, se funcionar a nosso favor. Então, isso para mim é uma preocupação. Mas, voltando às estradas, para aproveitar o que tu falou, Caxias do Sul, para contornar ela pela Rota do Sol, para ir no sentido da praia, tu demora muito, são muitos buracos na saída aqui da 453, que é 122, ali chegando em Caxias, saindo para o lado de Flores da Cunha e passando até o viaduto da 116, lá em São Ciro, na faixa de 15 quilômetros. Certo. É um buraco competindo com o outro. Tá horrível. Que não é um buraquinho, cabe uma roda inteira num caminhão dentro. Parecido com a travessia de Farroupilha. Como isso se deteriorou em pouco tempo. Porque foi o que no inverno passado, acredito eu, questão de 6 meses, 8 meses, que foi feita a recomposição da rodovia aqui no nosso trecho, que foi a prefeitura que fez. E hoje de manhã ainda eu vi o trecho ali, hoje de manhã não, agora é tarde, o trecho ali em frente à Trombini está simplesmente horrível. Para os caminhões carregados que acessam a 122, está bem complicado. Muito. E aí também vem a pergunta, né? Qual que é a qualidade do material que está sendo colocado nessas estradas? Me disseram que essa estrada, Farroupilha até Garibaldi, essa aqui do interior, diz que está intransitável. Diz que está horrível. Por outro lado, como desse acidente na segunda-feira entre Farroupilha e Uburati, eu fiquei no congestionamento. Na volta, eu saí pela comunidade do Rio Burati e subi para sair aqui pelo Caçador e tal. Foi o aplicativo que te mandou nessa rota? Não, eu conheço essa rota. A estrada muito boa. Estrada de interior aqui do município, bem patrolada, bem cascalhada, muito boa a estrada. Você veja que há um paradoxo. Né? Sim. Tem até um caso recente ali, até nós fizemos um É Bom Saber aqui na TV Cidade, que um homem pegou 100 aparelhos de celular, 99, né, Lucas? 99 aparelhos de celular e abriu o sistema de mapas, né? E ele colocou todos esses celulares dentro de um carrinho. E esse carrinho, ele atravessou com o carrinho em cima de uma ponte, né? E o que acabou acontecendo? O sistema,
ele diz onde que tem o congestionamento. Como tinha um número muito grande de celulares ali, ele entendeu que, opa, tem um engarrafamento aqui, né? E o que aconteceu, qual que foi o resultado dessa experiência do artista, foi que, olha para onde que os aplicativos estão nos mandando, né? Ele faz, porque a rua assim ficou deserta. Ali é uma rua muito movimentada, ficou deserta. Porque ele acabou mandando os outros usuários fazer outros caminhos. Outros caminhos, com certeza. Porque pelo sistema era um engarrafamento. Isso aí. Pelo sistema que foi colocado nos celulares. Isso aí. É impressionante. Por isso que eu sempre falo, a tecnologia é muito, a gente bate palma todos os dias pelo que a gente vem acompanhando. E eu sempre digo que a minha geração, que é da metade do século passado, nenhuma geração vai experimentar o que a minha geração experimentou e ainda vai experimentar até o fim da minha vida. Porque as mudanças que vieram até hoje, nunca em 60 anos aconteceram em espaço nenhum do tempo passado. E nos próximos 60 anos eu duvido que aconteçam tantas mudanças como aconteceram nesses aqui. Então, nós somos uma geração privilegiada. Nós assistimos desde da chegada da luz elétrica às nossas casas, porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria da população em 1960 morava no interior. Não tinha luz. Não tinha luz. Nós tínhamos 70 e tantos por cento durante a intervenção militar que eram do interior, pessoas que viviam na roça, que foi quando foi criado o Fundo Rural, para proteger pelo sistema de saúde essas pessoas que eram totalmente... E eu vivi uma época que quando a minha mãe ficou doente e foi fazer uma cirurgia, nós tivemos que vender toda a safra de trigo para pagar o hospital. Nós tínhamos que comer pão de milho, porque não tinha trigo, nem para fazer a massa. Tivemos que vender toda e não chegou ainda para pagar o hospital e o médico. Então, isso era uma realidade. Ou você vendia a tua safra, ou fazia um financiamento direto com o hospital e com o médico, ou a pessoa morria, porque não tinha assistência nenhuma. Não tinha plano de saúde, o INSS só atendia quem contribuía com o INSS, que na época era, acho que se chamava INAMP, se eu não me engano. Mas era completamente diferente. Então a gente assistiu as coisas acontecendo e melhorando a vida da gente. Eu estava brincando antes com o Lucas que eu demorava 4h30 a cavalo para ver a namorada. Hoje, se eu fosse fazer o mesmo trecho, demoraria estrada de chão, de carro, 15 minutos. Agora, dá preguiça você andar 15 minutos lá naquela estrada, do que 4h30. Eu tinha o maior prazer em andar 4h30 a cavalo. Sim, tu citou a questão da estrada, do tempo a cavalo e depois a carro. Vamos pegar a época do Álvares Cabral, né? Quantos meses ele levou para vir de lá, de Portugal até aqui? E hoje, com um avião supersônico, tu chega talvez em menos de, 30 minutos? Uma hora, bota que fosse uma hora, mas não vai uma hora. O que vai ser daqui... É por isso. Isso a gente não para pensar. Né? Mas assim, eu vou a Brasília, e eu vou agora no próximo mês de novo, né? Eu vou a Brasília, demora o quê? 2 horas dentro do avião. Eu dá vontade de sair procurando alguém para jogar carta comigo, porque o tempo não passa. Às vezes eu durmo, tudo bem, mas normalmente o tempo demora a passar. Agora, a cavalo passava rápido. Você ia olhando o campo, olhando o gado, olhando as ovelhas, olhando isso aqui, encontrava um chiru, tinha que parar para conversar. Porque lá na minha terra, moço, se encontrava alguém não dissesse boa tarde, bom dia, parar para dar para cumprimentar, um tapão na orelha. Nem pensar. O cara passava, escuta aqui, vivente, por acaso matei teu cachorro? E já vinha te intimando, né? Porque o cumprimento, e por isso que eu faço questão na cidade, dar boa tarde, bom dia, para todo mundo que eu encontro na rua. Porque eu acho que é uma provocação sadia, claro, para as pessoas se dar conta que um bom dia ou boa tarde não tira pedaço de ninguém e faz bem. Um sorriso faz tão bem para quem recebe. Faz tão bem. Pô, essa pessoa, eu não sei quem é, mas ela sorriu para mim. Isso vamos dizer assim, é uma energia, claro, que tu tem para dar de graça. Aquele exemplo, né? Por exemplo, tem um ciclista lá pedalando, tu tá sozinho com o carro, tu vai passar por ele e tu dá uma buzinadinha para dar um incentivo. Incentivo para ele. Eu acho que tem muitas pessoas que vivem num mundo que não gostariam de viver. Na introspecção, vivendo para ele. Não, a gente vive para quem vive com a gente.
Essa é a realidade. Se tu quiser viver sozinho, vai para uma ilha. Vai lá para o fundo do meu terreno, lá que ninguém vai aparecer para te incomodar, a não ser uma cobra. Então, a gente vive em sociedade para viver com esta sociedade. Né? Vamos comentar agora de sociedade, né? É um assunto que está sendo comentado já talvez um mês que está sendo comentado tanto aqui no Brasil, começou na imprensa internacional. Qualquer canal internacional que tu colocar, tu vê falando sobre o coronavírus. Certo. Lá na China, né? O vírus corona, ele está interferindo diretamente na economia. Veja que a China hoje, ela vende para o mundo. Vende para o mundo. Eu tenho preocupação até lá em casa, porque de vez em quando entra um pacote que veio da China. Será que não veio um pacotinho de coronavírus no meio? Isso, gente, assim, o que é a origem disso tudo? É os aglomerados urbanos. Por exemplo, dizem que o maior transmissor do coronavírus foi o morcego. O morcego. A sopa de morcego Isso. do chinês. Tá, mas, gente, a gente está vivendo no século XXI, onde a tecnologia avançou tanto, Certo. a pesquisa de laboratório avançou tanto. Quantos dias já se passaram e não saiu a tal de vacina? Eu estou louco para vir para o Brasil a tal de vacina, eu vou lá fazer uma. O coronavírus vem, bate ali e vai embora. Aí é onde deveria entrar bem forte a tecnologia. A tecnologia. Então, essa pesquisa de laboratório, me parece, eu não sei. Que muitas vezes é ignorada pelos governos. Tem tudo isso. Porque a pesquisa ela é muito abstrata. Não é como Tu não sabe dizer, daqui uma semana vai ter a cura disso aí. É muito esforço para pouco resultado. Claro que não, né? Mas assim, é um resultado que a hora que vem para resolver. Sim. Mas ele demora a ter a certeza. Aí você precisa da cobaia, você precisa ter teste, precisa de uma série de coisas para dizer, este medicamento é o suficiente para imunizar, que nós precisamos da imunidade. Olha, por exemplo, o caso da AIDS, da tuberculose, da malária, né? Até o hoje, Ebola, o Ebola. H1N1. Até hoje, olha quantos anos que digamos, está no mercado esse vírus e faz até agora que vai, mas não vai. Não vai, exato. Então, aí vem as variações desses vírus. E olha bem, eu não fiz pesquisa, não sou pesquisador, não sou cientista, mas eu imagino que quanto mais aglomerado urbano, mais disseminação desses tipos de vírus, desses tipos de problemas, vamos botar assim, essas epidemias. Eu acho que isso vai ser mais constante. Eu estou muito preocupado, pensando, se isso começar a acontecer, eu vou lá para os fundos do agudo, que lá nem vírus não se arrisca a chegar. É longe de tudo. Então, vou me desligar do mundo e vou viver lá, como o homem das cavernas. Eu acabei de me relembrar do caso do Césio 137 em 1986 em Goiânia, Goiás, né? O cara foi desmanchar Foi a maior tragédia urbana nuclear do mundo. Do mundo. Maior que Chernobyl. Porque Chernobyl não aconteceu dentro da cidade, né? Então, olha para quantas pessoas que foi contaminado a radiação em si, que não é um vírus, né? E até hoje a gente não sabe se não vai ter consequências ainda para as pessoas que estão nascendo agora. Olha quantos anos já, mais de 30 anos. Que afeta diretamente 35 anos. A carga genética. Então a gente não sabe ainda, se não vai aparecer algum maluquinho aí, dificilmente vai saber, pela ciência, pela genética, se não foi interferência do Césio ainda. O meu pai ele teve visitando há pelo menos uns 10 a 15 anos atrás, ali onde que eles guardam os rejeitos do caso do Césio 137 lá em Goiânia. E ele comentou que vai levar 750 anos, conversando com o pessoal que cuida dessa parte técnica ali do Césio, que vai levar 750 anos para diminuir pela metade o nível de radiação naquele local, na Terra, né? 3.000 anos para mais 25%, e os outros 25% é por tempo indeterminado. Não tem como estabelecer o... O senhor está me dando uma informação que eu vou ter que voltar a este planeta no mínimo mais umas 5 vezes para ver o Césio
daquele local ser eliminado. Meu Deus do céu. Olha o risco que esse planeta está correndo. Porque quando dizem que as ogivas nucleares armazenadas destroem o planeta 3 vezes ou 4 vezes, não, parei um pouquinho, destruindo uma vez chega. Eu acho que há um exagero ou na quantidade de armas ou na nossa percepção de perigo, porque isso a gente ouve seguidamente. Então, viver perigosamente nem sempre é bom. Vamos comentar aqui agora um assunto federal aqui, o caso do Enem. O que nós podemos falar ali do ministro da Educação? Eu ouvi ele sendo inquirido numa audiência pública no Senado. Ele se mostrou muito seguro. Citou exemplos que o Enem sempre teve problema, vazamento da prova de redação, provas mal resolvidas, e ele diz que agora está erro zero, que tudo foi resolvido, tudo foi através da página do estudante, foi tudo respondido. Quero te dizer que o Ministério da Educação, a educação como um todo no Brasil, ela precisa ser toda ela reformulada. Eu não concordo que o país tenha passado por uma lavagem cerebral de muita gente, uma influência ideológica para as nossas crianças. Nós já temos gente que chega, que já foram influenciada por um povo que não era brasileiro. Se você vê as pessoas queimando a nossa bandeira, se você vê os símbolos nacionais sendo desrespeitados, se você vê as nossas autoridades, eu lembro as pessoas se negando a cantar o hino nacional, o antipatriotismo. Eu penso assim, eu aprendi a ser patriota, eu aprendi a amar o Brasil pelo que ele me ofereceu de oportunidades dentro do meu país. Eu não precisei sair fora. Eu vivi muito, eu sofri muito no começo e depois pelas oportunidades que as pessoas me deram e que o país me deu para que eu pudesse estudar, trabalhar, eu nunca ganhei nada de graça. Eu fiz meu primeiro grau pagando, fiz o segundo grau pagando e fiz o terceiro grau pagando. Eu precisei de oportunidade de trabalho. Então, quando eu defendo publicamente que todo preso tem que trabalhar, não aquele trabalho escravo, trabalho voluntário, ele vai receber bonificações pelo trabalho dele. Ele vai diminuir pena, ele vai estudar. Não quer estudar? Tá bom, não vai estudar. Tudo oferecido sem a obrigatoriedade, mas oferecer, se chama oportunidades. E que alguém vá lá dizer para o preso, meu amigo, olha aqui, ó, tu nasceu muito melhor condições do que eu, e se eu venci na vida, eu te desafio, você vai vencer também. Isso, para mim, é solução. E não encarcerar e não dar o sagrado direito ao trabalho. Então, as universidades, principalmente, mas o trabalho, vamos botar, a educação de base tem que ser mudada. Nós temos que dar liberdade à família dizer para o seu filho, você é homem, você vai continuar sendo homem. Opa, tem um probleminha aí, você vai ser mulher, beleza, a família tem que ficar abraçando. Ele resolveu não ser homem, ele vai ser mulher, a família vai dar o carinho e vai abraçar. Não é a escola que tem que dizer que é tudo igual, até tu decidir. A tua família tem que ficar mais perto. Mas não tem família. Sim, mas nós temos que pensar, nós temos que reforçar o núcleo familiar e não destruir, como a Rede Globo, as novelas estão destruindo. Muito bem, agradecemos então a sua presença aqui. Mas já terminou? Já passamos um pouco do tempo. Um pouco? Eu estava preocupado, o chefe vai cortar nós. Vai cortar nós, né? Mas antes de finalizar, eu quero mandar um abraço para o técnico do Caxias, que é nosso amigo, almoçou com a gente no fim de semana do jogo contra o Ipiranga e escalou bem o time. Parabéns, o Rafael, que nesse caminho você vai ser campeão gaúcho, se Deus quiser. Muito bem. Muito obrigado pelo convite e voltaremos. Com certeza, sempre será muito bem-vindo aqui na TV. Obrigado. Certo. Obrigado, Senair. Então, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos vemos nos próximos programas aqui na TV Cidade, canal 14. E não esqueça de curtir também a página do Facebook TV Cidade Farroupilha. Obrigado e até mais.